Obrigado, meu Deus, por conceder a nossa vinda ao Teu tabernáculo, para a honra e glória do Teu nome, meu Jesus. Estamos aqui para cultuar e louvar em Teu nome. Te agradecer, meu Deus, as coisas boas que Tu faz na nossa vida, a nossa saúde, as coisas que Tu coloca em nosso caminho, sejam elas difíceis ou fáceis. Te agradeço, meu Deus, por tudo que há de bom que o Senhor tem feito na nossa vida, nos dando entendimento e seguimento para tudo aquilo que nós queremos. Pela saúde que Tu nos dá, meu Deus, todos os dias de manhã, nós poder abrir os nossos olhos e orar em Teu nome, cultuar e falar de Ti, meu Deus, falar em Ti as coisas boas. Te agradeço, meu Pai, em nome do meu bom Jesus, para a Tua glória, meu Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Estão todos bem? Podemos assentar, irmãos. Amém? Senhor Jesus, então, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer. Porque Ele, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos aplaudir bem forte, meu Deus, porque Ele vive entre nós, irmãos. Amém? Manuzinha vai fazer 2 louvores então, tá, irmãos? Vai, Manu.
Tá todo volume. Amém. Deus abençoe os irmãos, amém? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vem, uma flor a brotar. Crescerão nos campos, mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, 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 para nossa alegria. Amém, Jesus. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar, e ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto
está. Mas o meu Deus se movimenta ao som da adoração, e é muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra me escutar. E o meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio ele está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, eles terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, que outro igual não há. E outro igual não há, não há. E outro igual não há. E outro igual não há, não há. E outro igual não há. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamada para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que tu me fez, então te adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então te adorarei. Sou adorador, foi assim que tu me fez, então te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Nos colocamos em pé, o irmão Décio vai fazer a segunda parte, amém? Meu Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais esse momento que estamos aqui reunidos para te adorar, para bendizer teu nome, Pai. Nós estamos gratos por isso, Pai. Agora aceita a nossa adoração com dízimos e oferta, Pai. E prepare o nosso coração para a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente
potente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor. Ele é meu rei. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor. Ele é meu rei. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Glória a Deus. Obrigado, André. Boa noite, irmãos. Boa noite com Jesus, né? Com Jesus o barco navega. Sem Jesus é impossível. Tem um hino que diz: sem Jesus eu não posso nada, com Jesus eu posso tudo. É? Esse é o tema da nossa vida. Somos superiores a tudo. Quando nós encontramos esse lugar da superioridade, nós somos vencedores. Vencemos a tumba, a morte e o inferno, como Jesus também venceu. Amém. Vamos aproveitar e ler a Bíblia aqui, irmãos, em São Mateus 25. São Mateus capítulo 25. E vamos ler até o 13, primeiro o 13, a nossa ser a lição dessa noite, né? Vejo que vocês estão muito bem essa noite. Se sente aqui algo de uma comunhão muito especial, né? Que vocês vieram com alegria, né? Então vamos ler assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram mais tarde também as virgens, dizendo: Senhor,
abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Curvamos nossa cabeça, irmãos. Peça a Deus que te ajude a captar a palavra. Senhor, me ajuda. E Ele certamente vai te ajudar. Pai Celestial, é tão bom estar nesse lugar. É tão agradável, Senhor, onde o Espírito Santo habita. E aonde é que o Espírito Santo habita? Não é nesse prédio, é em cada pessoa que sabe como, Senhor, conservar essa atmosfera em si. Abençoa esta noite aqui o que vamos falar. Toma o controle da minha boca, o controle dos meus ouvidos para ouvir tua voz. E abençoa também teu povo, teus filhos que estão reunidos aqui. E ao redor na internet, Senhor, muitos estão também à escuta, esperando um alimento nessa noite. Faz que caia no coração deles esse alimento, esse maná que está sendo provido nesta hora. Que entre no coração do eleito e ele seja uma tocha de fogo nesse entardecer, nessa hora tardia. Nós te pedimos, Pai, a cura dos doentes, a libertação dos oprimidos, a bênção para cada pessoa aqui, Senhor, que chegou, e aqueles que estão também em casa, certamente escutando essa live. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Aperte a mão do outro, diga: Deus te abençoe. Sentem, né? Primeiro quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui, né? Entendo que estou cumprindo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, que é cuidar de vocês, né? E eu não posso cuidar de outra maneira a não ser pela palavra. A palavra é a única força que nós encontramos nessa dimensão. É o invisível sobre nós. Isso nós trataremos amanhã de manhã, se o Senhor nos permitir. Mas entendemos que o ser humano é limitado. Ele não sabe nem o dia que vai sair daqui. Mas está na Bíblia o seu tempo marcado. Se você ler Jó 14, se você nunca leu, leia, anote e leia. Deus marcou um limite para cada ser humano que vem a essa terra. E Ele diz: não passa nem o dia e nem a hora que Ele determinou para você sair daqui. Aparentemente parece que nós temos o Deus como se fosse uma pessoa, enquanto não tem o nascimento, o batismo do Espírito Santo, Ele tem Deus como um homem velho. Uma pessoa que Ele parece que Ele pode chegar, dar benção, não é? E receber tudo o que Ele quer. Mas não é assim. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de juízo. Ele lida conosco dos dois lados, para que nós pudéssemos nos ajustar na forma dele. Ele é o oleiro, né? Vocês creem? A Bíblia diz que Deus é oleiro. Vocês sabem, eu, por exemplo, conheço olaria, trabalhei nisso. Foi os princípios da minha vida. Trabalhei no meio do barro, não é? E ali eu fiquei um tempo apertando tijolo na forma. Sei o que é isso, né? Então ali eu aprendi muita coisa. Quando eu peguei a Bíblia pela primeira vez, eu encontrei que Deus tinha que nos dar um aperto para que nós pudéssemos ajustar na forma. Vocês sabem, a forma, o oleiro, ele tem que pegar o barro, colocar na forma, e não pode deixar água no meio do tijolo, senão quando ele queima, ele divide. Eu estava falando ontem, acho que na live, também. Quem é que é lambrador aqui? Levanta a mão. Ninguém? Mas o meu pai sempre era um alambrador. Ele sempre dizia que as roscas que você deixa de um lado de uma emenda tem que deixar da outra, que é para ficar na mesma força, para que não rebente e não desfaça aquela emenda.
né? Então, aí você pode colocar máquina no arame, porque a emenda não correrá. Ela permanecerá no seu lugar, porque de ambos os lados ela tem força para segurar a situação. E parece que Deus nos fez com 2 braços, né? Foi assim? E quando falta um, não é, irmã Hernani? É difícil, né? Porque um ajuda o outro. E a Bíblia diz que 2 é melhor que um. Um cai, o outro levanta. Então você vai vendo como Deus foi perfeito em colocar isso em ordem para nós, nos mostrar que só Ele pode lidar com esse ser humano, né? E Ele também não obriga o ser humano. Quando o ser humano está rebelde, o que ele faz? Hein? Será que ele tem ajuda de Deus na rebeldia? Não. 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 Deus é um Deus de amor. Se Ele abençoa uma pessoa rebelde, que está rebelde, que ela não quer Jesus, o que Ele vai fazer com ele? Hein? Ele vai se afastar. E a situação fica muito séria com a pessoa. Porque, vocês sabem, existe a chamada ética, né? Vocês sabem, né? Isso está em todo lugar. E existe, o profeta diz que Deus é um especialista em psicologia. Você já leu isso? Ele é um especialista em esse outro médico que tem, como é? Psiquiatra. Deus é tudo isso. Só que Deus, ele trata de uma maneira diferente do médico, né? O médico trata com a situação e Deus trata com a alma. Então, para entrar na alma, você tem que estar preparado para entrar na alma de uma pessoa, para que não estragar aquilo ali, não afastá-la de Deus. Isso, nós encontramos esse lugar quando nos damos conta que estamos revestidos não de nós, mas de algo de cima, que nos capacita para isso, não é? Nós lemos uma escritura aqui que parece que Deus chamou de virgem essas 2 igrejas, né? Mas uma tinha azeite, outra não. E aonde foi isso? Foi nesta era. As demais virgens das eras passadas estão dormindo, e vão continuar dormindo, só levantará a virgem prudente, que é a noiva. A noiva será levantada porque ela estará na primeira ressurreição. E eu vou estar lá. E vocês? Pois é. Então, para estar lá, nós temos que sofrer esses ajustes, não é? Às vezes Deus nos dá uma batida para colocar na forma e é pesada a mão dele. Mas quando a gente aceita e resolve mudar, a mão aliviana. Em vez de ele nos bater, o profeta diz que ele vem e bate como: meu filho, vamos andar? Vamos andar junto? Vamos para o milênio? Veja como Deus é educado. Ele é um ser que não lida asperamente com ninguém. Ele é perfeito, certo? Por mais que ele seja forte conosco, mais nós sentimos o jugo dele em suavidade. Eu queria estar lá quando Jesus pregou naquele monte lá, dizendo assim: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, e eu o quê? Vos aliviarei. O que você acha disso? Hein? Tinha pessoas ali necessitadas, tinha pessoas carentes. E que tal se nós mudássemos a nossa atitude e tomasse um jejum, uma oração, e colocasse essas pessoas no jugo de Deus? Nós somos os veículos para isso. Somos as personagens para lidar com essas pessoas. Eu digo a vocês que eu trabalhei aqui nessa cidade no princípio da mensagem. Irmãos, é a coisa mais preciosa que existe na vida da gente, é o evangelismo. Não tem coisa melhor. Só que eu não posso, uma pessoa que lida com doutrina não pode ser um evangelista.
Porque ele está lidando com a igreja. O evangelista é aquele que lida com jejum e oração. Ele fica fora de si para levar o recado para as pessoas. Ele lida com o sobrenatural. Então, o evangelista, ele é um homem que tem uma bola de fogo e ele rebenta cadeias. Cadeias, aonde ele vai. Aquelas amarraduras que Satanás coloca nas pessoas, Deus absolve. E eu me lembro que quando eu estava aqui no princípio, evangelizando nessa cidade, Deus me mostrava até o número da casa nos domingos onde eu deveria ir. Você pode acreditar nisso? Hein? Isso parece que foi tirado de mim hoje porque eu estou noutra função. E ser pastor não é fácil, né? Você sabe que não é. Quando você pensa assim, bom, eu vou buscar uma alma, surge um problema com o irmão. Aí você envolve com outra coisa. E aquilo tira a imagem do evangelismo. Mas o profeta diz que a igreja pode evangelizar. E vocês se preparem aqui, irmãos. Vamos deixar isso em oração, porque Satanás está ouvindo o que eu estou dizendo. E só nós podemos tirar ele da frente se nós permanecer em oração. Senão, ele sabe, ele vai pôr muito tropeço nisso. Mas eu estou com muita fome de ir para a praça. E talvez que eu fique uns 15 dias sem pastorear. Me importar com pastoreio. Eu vou me dedicar a um evangelismo. E nós vamos evangelizar ali na praça. Parece que passou esse tempo, ninguém quer mais fazer isso. Mas será que as almas pararam? Não tem mais alma para ser salva? Esse é o grande problema, irmãos. Eu estou dando uma plataforma para vocês aqui, porque eu vejo hoje que nós esquecemos das almas. E ganhar alma, a Bíblia diz que quem ganha alma é sábio, né? É sábio. É uma pessoa inteligente. Mas mesmo aqueles que não podem fazer isso, podem jejuar e orar por quem faz. Estão também reunidos nessa situação. E nós também vamos, eu acredito, em breve, né? Eu estava conversando com o irmão Décio, o irmão Hernani também está sabendo disso. E nós estamos pensando em fazer umas reuniões aqui no 1º de maio, que é uma sexta-feira, até o final da semana, tá certo? Vocês aprovam isso? Mas isso vai ficar sob oração, porque são os cuidados de Deus. Esse é o nosso intento, essa é a nossa alegria, esse é o nosso esforço que nós estamos querendo fazer. Mas nós dependemos de Deus, né? Para isso. Mas vamos fazer da melhor maneira, sem briga, sem discórdia, sem nada. Eu estou dizendo, ninguém vai dizer assim, eu quero um bom colchão para dormir. Irmão, me arruma um cobertor que eu estou dormindo ali no canto. Eu posso fazer isso, começando por mim. Porque quando a gente começa com coisinha aqui, coisinha ali, irmãos, Deus não se agrada disso. Quando a gente entrega na mão dele, Ele nos dá um bom colchão para dormir. Não é verdade? Ele nos dá um bom lugar para reunir. Ele nos dá bons cultos, não é assim? Que Deus faz? Então, Ele nos dá amigos para nos acolher. E eu queria deixar isso com vocês, porque está dentro de mim, irmãos. Então, a simplicidade traz Deus em cena. Essa tocha tem que estar acesa em nós. Tem almas ainda para trazer nessa cidade. Tem pessoas que não chegou ao conhecimento dessa mensagem. E nós somos responsáveis. Nós somos o grupo responsável aqui nessa cidade. Vocês creem? Por aqueles que ainda precisam ouvir a palavra. Está vendo? Isso, o evangelismo não é doutrina. O evangelismo é dar um conhecimento à pessoa e trazer ele até esse lugar. Certo? Aqui, né?
Olha, o irmão Décio, quando lidou com o irmão aqui, ele se lembra, né? O que ele fez? Ele fez o primeiro passo e a gente foi ali, o problema está resolvido, não está? Ah? Temos o nosso irmão recuperado conosco aqui. E quantos de vocês passaram por esse processo? Quando saíram da bebida aqui, quando saíram do jogo, isso não é pecado, isso são atributos do pecado. Então, quando conhecemos a Jesus Cristo, nós entramos naquela parte mais forte. Então, é ali onde rebenta o desejo do fumo, o desejo da bebida, o desejo de brigar, não é? Porque também é um espírito, não é verdade? Então, tudo isso fica por terra, não fica? Aí nós tomamos outra face, chamada face de Cristo, né? Então nós saímos dos grandes problemas, irmãos, dos grandes problemas. E o profeta diz que a diferença para nós estar do outro lado é o sinal, é o Espírito Santo. Ele diz aqui nessa mensagem, você quer ver? Eles agora, o adorador então, ele está sobre o sangue. O que é o sangue? O sangue é a vida, hoje é o Espírito Santo. Lá no Velho Testamento era o quê? A química do sangue de um animal. Porque o Cordeiro de Deus ainda não tinha vindo para cortar o pecado. Então, o pecado era coberto pelo sangue do animal. Em vez de Deus olhar o homem de uma maneira, ele olhava através do sangue do animal. E a pessoa era protegida. A morte não chegava ali. Vocês sabem o que aconteceu no Egito, né? A última praga que Deus despejou no Egito, qual foi? A morte dos primogênitos. Foi 10 pragas. Foi? E cada uma delas custou um custo para Faraó. E o próprio Deus lidou com Faraó, não foi Moisés. Foi Deus. Vocês podem ler a Escritura no livro de Êxodo e saber disso. Êxodo 12 em diante. Vocês vão encontrar essa situação que eu estou falando. É a mesma que se encontramos hoje. Hoje nós não estamos mais sobre sangue de animais. Hoje a vida entrou em nós. Que é o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento. Uma pessoa diferente. Não é diferente de qualquer outra coisa. Os pensamentos são diferentes, a vida é diferente, os passos do homem justo são o quê? Esqueceram? Guiados por Deus. Não é isso? O salmista disse que os passos do homem justo são guiados. Depois ele disse: lâmpada para meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Vocês sabem onde está escrito isso? Quando? Salmo 119, 105, né? Está bem, irmã? Glória a Deus. Então, Salmo 119, verso 105. Então, ele diz: lâmpada para meus pés e a tua palavra. Pés quer dizer onde você anda, os que te levam. Sem os pés você não caminha, você vegeta. Não é? Você pega uma muleta e dá um salto. Isso você pode fazer. Agora, muda os passos, não, porque o seu pé foi tirado. Não é? E se você vai lidar na vida espiritual, você vai ver a mesma coisa. Quando uma pessoa negligencia as coisas de Deus, Deus muitas vezes tira os passos, aqueles passos de paz que ele tinha, aqueles passos de harmonia. Eu conheci a mensagem, a Bíblia, irmão, com 12 anos. Estou até hoje aqui. Nunca me desviei do caminho de Deus, porque eu criei na Bíblia. Embora como jovem algum tempo, né? Na vida militar foi difícil, mas Deus me guiou. Certo? E Ele sempre foi fiel comigo. Tudo que eu peço para Ele, Ele me dá. É?
Porque nós temos um acerto com Deus, uma comunhão com Ele. Sabe comunhão? Comunhão não é essa que você fala assim, você fala para o amigo, eu tenho comunhão contigo. Mas na primeira cara feia, pronto, desfez a comunhão. Que comunhão era essa? Era uma falsa comunhão. Mas o profeta diz que o eleito é diferente. Falando do eleito, você crê que é um eleito? Amém. Ele diz que o eleito tem alma gêmea. São nascidos no mesmo ventre. O ventre é a palavra. Você foi gerado aqui, o outro foi gerado aqui, então ambos são alma gêmea. Certo? E vocês sabem que o gêmeo verdadeiro é aquele que é criado na mesma bolsa, né? Não é assim? Você já leu isso? Já se informou? Então procure a ler e entender que isso é verdade. Você não tem um irmão predestinado emprestado. Você tem comunhão com ele até o milênio. Olha que coisa. Certo? Amém. Essa comunhão você vai até o milênio caminhando junto. Por mais que Satanás tente dividir um eleito, é impossível. É como elástico. Ele puxa aqui, ele volta. Puxa aqui, ele volta. Puxa aqui, ele volta. Olha que coisa bonita. Não é bom ouvir isso? Então, nós temos a nossa esperança, ela nunca morre, irmãos. Porque ela é baseada onde? Quem me responde? Aonde? A irmã disse a palavra. E o que vocês acham? Às vezes eu gosto de uma apertadinha para despertar a mente de vocês. Na fé. Fé perfeita promove esperança. Aí o mensageiro diz que ninguém pode avançar na esperança se não tiver a fé cimentada. O que é cimentada? É deixar o Espírito Santo ligar aquilo ali no degrau, para nunca mais separar. Certo? Aleluia. Nós vemos às vezes até casamentos que vem ao altar e faz juramento e olha um para o outro e diz, querido, eu vou te amar até o resto da vida. E na segunda, terceira semana, eles estão olhando feio um para o outro. Eu não devia ter casado. Isso não é uma boa atitude. Certo? Que a Bíblia diz que o casamento é até amanhã. Como é que é? Olha aí que palavra bonita. Até que a morte o separe. Às vezes o que acontece? Um tem que ceder um pouquinho para o outro. Né? Um tem que ceder um pouquinho para o outro. Né? Quem é um novo casado aqui sabe agora que vai ter que ser assim. Porque o mundo está muito difícil. Eu já estou com 56 anos de casado. Não me arrependi. Não mesmo. Porque eu casei com compromisso. Mesmo que o meu casamento no primeiro passo foi no civil. Né? Mas nós chegamos eu de terno de noivo e ela de vestido branco. E ali nós fizemos um juramento para aquele juiz. Você sabia que o pastor pode ser um juiz de casamento? Está na lei. Ele pode tirar uma licença na lei e casar, fazer os dois pactos aqui. Você sabia? E a lei libera isso. Mas como as coisas são fáceis, tem um juiz de paz lá que casa as pessoas, né? Então a gente deixa por conta dele isso. Mas se um dia alguém desejar isso, é feito. Porque as perguntas são as mesmas, né? Certo? Então quando isso chega lá, tem bastante juramento. Certo? E são pactos que são comprometedores, irmãos. Eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar conosco aqui essa noite. Eu já não estou a fim de pensar o que eu pensei. São pactos comprometedores.
Porque um primeiro pacto é diante de um juiz de paz. O que é um juiz de paz? É unindo duas personagens que vão ali dar uma palavra, né? Uma palavra para se unirem, certo? Depois o segundo passo é o altar da igreja. O que é o altar da igreja? É um ato espiritual. Lá você tem quantas? 2 testemunhas de cada lado, né? Não é isso? 2 casais, vamos dizer, que são testemunha lá. Tá bem, assinaram, foram embora. Mas aqui na igreja tem mais testemunha. Aqui tem os anjos, aqui tem o Espírito Santo, e aqui tem o pastor, e aqui tem testemunhas cristãs que vão dar sua assinatura que aquele casal foi casado. E quando você chega lá diante de Deus, cadê sua esposa? Ah, não sei, que fim levou. Isso, irmãos, são responsabilidades que nós temos que assumir, né? Porque nós fizemos um pacto. E vocês sabem que um pacto que é feito, ele nunca é desfeito sem ser desfeito, né? Ele tem que ser um meio de desfazer aquilo, né? Então todos os compromissos que nós tomamos diante da palavra são comprometedores, porque é diante de Deus, certo? Aleluia. Então, quem separa um casal, separa irmãos um do outro, é o diabo. É o diabo que trabalha nessa linha. Não é as pessoas. As pessoas todas são boas. Você crê que são bons? Amém. São carne e osso. São filhos de Deus, pessoas que Ele deixou aqui na terra. Tem filhos legítimos e filhos ilegítimos, mas quem criou todos eles? Quem criou? Foi Deus. Então, vejam vocês que então esse compromisso que nós carregamos, né? Nos causou dores às vezes, desabores, coisa que nós não queríamos ouvir, nós ouvimos, um do outro, na raiva, no ódio, na divisão, não é assim? Irmãos, por que vocês estão quietos? Vocês estão gostando? Amém. Então, houve raiva, houve ódio, houve afrontos, não foi? Mas, amém, se somos cristãos, tem um Espírito Santo que passa o azeite. E aquilo é eliminado, aquilo não existe mais. Aquilo acabou. Certo? Então o pacto é mesmo quando você vem para a mensagem. Se você tem pactos em outros lugares que vocês fez pactos, tem que ser desfeito isso. A Bíblia diz que você tem que entrar, desmanchar um pacto para entrar em outro. E muitas pessoas não têm vitórias na vida porque às vezes falta isso, irmãos. Eu tenho pessoas nos meus grupos que têm tido grandes vitórias depois que fizeram isso. Certo? São pactos que Deus respeita. Vocês viram o profeta dizer que às vezes você compra uma propriedade e tem um pacto de demônios ali. Você já leu isso? Não? Então eu vou passar para vocês. Você compra e você chama o pastor para consagrar, e chama homens inspirados, e chama pessoas santas, mas não desfaz. Ele diz que aquela propriedade é de Satanás. E ele diz que depois, quando você tem uma propriedade própria, que nunca Satanás tocou nela, é fácil de tirar ele. Você vai ler a Bíblia, vai consagrar aquele lugar, e aquele lugar é seu agora. Certo? Agora, se for uma propriedade que Satanás elegeu para ele, ungiu para ele, você nunca vai tirar ele dali. Isso quem disse? Foi aquele profeta. Você sabia? Amém. Então,
Mas tem outros lugares que você vai guerrear. Às vezes, você tem guerras, você tem batalhas pela noite, durante o dia. Por exemplo, aqui, onde lemos ontem. Vamos ler aqui. Salmo, quanto? Lembram? Não? 91, né? Aleluia. Olha aqui. Glória a Deus. Vamos ler no 5 para nós ganhar tempo, irmãos. Eu estou gostando disso aqui. Isso aqui vai causar um resultado. Você sabia? Ele está aqui. Você não pode brincar com isso. Certo? E se você sentir que ele falou com você e você precisa melhorar, vamos melhorar. Deus é um pai de amor. Vocês creem que é? Olha aqui. Não temerás o espanto noturno. Amém? Nem a cetro que voa ao meio-dia. São 2 horas que Satanás atua: meia-noite e meio-dia. Sabia? É no mudar de horário. Certo? E as pessoas não se dão conta que às vezes há um descuido. Você está na mesa e está com fome e esqueceu de orar. Olha, como implica isso? Aí o profeta explica uma coisa que, quando você faz isso, pode ser mais inocente que você estiver. Você vai abrir uma brecha para Satanás entrar. Certo? Primeiro passo, o alimento não foi você que proveu. Mas eu trabalhei, mas quem te deu a saúde? Quem te deu a força para trazer o pão? Quem foi? Então, você tem que agradecer a quem? A Deus. E às vezes passa por como descuido, né? Descuidamos. Porque uma criança chorou, você atendeu, você fez isso, quando voltou esqueceu, sentou na mesa e começou a comer inocentemente. Mas Deus cobra, porque o cristão, Deus põe regras nele. Entende? Regras. Ele fecha as portas onde Satanás tenta abrir. Ele lacra e ele não pode entrar mais ali. Então, nós temos que corrigir descuidos que nós temos. Certo? E são nas horas justamente que nós precisamos. Por exemplo, eu prometo assim: Senhor, eu vou orar às 3 horas da tarde, todos os dias. Aí chegou um amigo em casa. Quem é o melhor, é o amigo ou Deus? Pois é, irmãos. Não passou pela minha cabeça que eu ia tratar isso com vocês. Mas eu tenho minhas regras. Deus sabe. Aí você diz: bom, agora já passou o horário, não oro mais. Você devia pedir licença para o amigo e dizer: vou atender um ser que eu tenho um compromisso com ele. E ali é onde você vence as batalhas. Você vai vedando as entradas de Satanás. Você entenda que Satanás chega nas pequenas coisas que você deixa de fazer. Ele se torna um monstro. Ele entra e espatifa muita coisa que nós podíamos evitar. E o profeta diz que ele não entra sem nós abrir brecha. Quem abriu as brechas somos nós. Às vezes pelo descuido, pelos caprichos da vida, porque não queremos entristecer a visita, ou isso ou aquilo, né? Mas por que não convidamos a visita para orar junto? Hein? O seu compromisso que você tem você está comprometido, não com a visita. Se a visita não gostar daquilo, ela não volta mais, tá bom, não é? O problema é dela, mas com Deus nós não podemos falhar. Certo?
Aí nós saímos do trabalho. Eu vou seguir aqui que o Espírito Santo estava me mostrando. Saímos para o trabalho pela manhã. Já atrasado, não lemos um versículo da Bíblia. E nós temos um compromisso com ele. Fizemos com o Senhor, eu vou ler a Bíblia todos os dias de manhã. Ele ouviu. E o Espírito Santo não esquece. E eu digo a vocês que a coisa mais linda que você pode fazer na vida é ler essa Bíblia de manhã. Ler um capítulo, versículos, o que você puder, antes de você orar. Você tem que falar com o Criador. Abrir uma porta para que ele desça ali. Certo? Aí vai para o trabalho, acontece coisas, o profeta disse lá, razões, briga, discórdias. Por quê? Hein? Foi o patrão que abriu a brecha? Hein? Foi a patroa? Você está notando o que eu estou passando para vocês, irmãos? Nós estamos comprometidos com um arrebatamento. As pessoas creem ou não creem, não vão ser arrebatados. Um dia desses vai dar um grande estrondo. Você sabia? E nós vamos sair daqui. E nós temos que deixar bons legados para as pessoas. Mesmos que eles terão que passar no aperto do fogo da tribulação. Mas eles têm que saber que eles viram um pai comprometido aqui na terra. Eles viram uma mãe comprometida. Está entendendo, irmãos? Amém? Os vizinhos, né? Os vizinhos têm que ver isso. Tá bem? E eles têm que ver em nós algo. Se nós não gostamos de um vizinho, nós vamos ter que ir lá na casa dele. Sabia? Sabia disso? Você sabia o que está na Bíblia isso? Isso está no livro, eu acredito, de Eclesiastes, se não me foge. Aquele que odeia o vizinho, peca. Certo? O vizinho, diz a Bíblia, que é o parente mais perto nosso. Então, nós temos que chegar lá em paz com o vizinho. Por exemplo, eu tenho meus vizinhos ali em casa, eu não me preocupo com a minha casa. Né? Eles cuidam de tudo. Isso é certo? Porque a responsabilidade que nós temos aqui agora para chegar no rapto é chamado paz. Jesus estende paz com todos os homens, bons ou maus. Esse é o caminho cristão que nós temos na terra, o caminho do cristianismo. Cristianismo não se planta na gente, adquire. Adquirir o Espírito Santo, você tem tudo na vida. Você é a pessoa mais rica do mundo. Certo? Mais rica. Aleluia. Eu me lembro de um irmão que chegou no escritório, ele estava com o coração quase estourando. E ele não conhecia a mensagem. E alguém da mensagem disse para ele: vai lá falar com o pastor, lá e resolver teu problema. E eu me lembro que foi numa manhã numa escola. E ele chegou, ele disse: eu tenho uma família e não estou conseguindo sustentar, não tenho emprego. E eu preciso resolver isso. Eu disse: primeiro você tem que resolver seu caso com Deus. Seu caso está mal com Deus. E você está disposto a dar a sua vida para Ele? Sim. Então está resolvido o problema. Nessa semana você vai procurar seu emprego. Apareceu 3 propostas de emprego. O emprego não foi brincadeira. Como é que se faz isso? Hein? É colocando aquelas coisas, irmãos, que estão nos estorvando na vida. Tem coisas que estorvam. E as coisas que estouram tem que ser tiradas da frente, não tem? Não é melhor você dar uma passada do que pular por cima de um obstáculo? Não é melhor tirar aquilo do caminho? Então, é a maneira, né? E a espada do Espírito Santo, ela corta esses demônios. Ela afasta isso, não é? Então, isso aí
Você vai ficando uma pessoa estranha, o vizinho olha e diz assim: puxa, mas o vizinho não tem problema nenhum, o cara sofre um baque, está tudo bom, não é? Enquanto de manhã, não, foi Deus que quis. Aí ele volta em casa e diz assim para a mulher: mas que coisa, aquele homem ali, aquela mulher, não dá para conversar com eles. O homem está todo quebrado, está todo rebentado, e ainda está dizendo que está tudo bom, que ele serve um Deus bom. Hein? O que você acha? Hein? Não é um bom prisma, não é um bom companheiro adquirir o Espírito Santo? Hein? Basear nossa fé nisso, né? Glória a Deus. Por exemplo, o profeta, ele reformaram uma arma para ele e ele pensou que estava seguro com a arma. Colocaram, não sei como é que ele explica isso, não tem a mensagem agora aqui, mas ele foi fazer a sua primeira caçada, era um rifle que ele muito amava, que ele queria aquele rifle naquela explosão, né? E quando ele detonou o rifle, ele não viu os pedaços do rifle. E a parte de trás veio tudo sobre ele. Pegou no estilhaço no olho, né? E sabe o que ele disse? Satanás tinha armado, ele era profeta, ele sabia. Tinha armado uma cilada para mim, para tirar meu pescoço, tirar minha cabeça. Amém? Mas o anjo do Senhor estava ali, não estava? Ele disse: o meu bom Senhor me livrou. Porque Satanás não pode executar uma coisa até que Deus o determine, isso é certo. Ele pode determinar a nossa morte, mas se não é, se Deus não quer, não vai, pronto, acabou. O assunto é Deus, não é Satanás. Não é medo de Satanás. Você tem que temer a Deus e deixar Satanás desse tamanho. Mas quando você não teme a Deus, Satanás está acima de você. Ele é um dominador. O medo te domina. E o profeta disse que a primeira parte do que nós temos que vencer na vida, primeiro, o que é? É o medo. É o medo. Ele diz que o medo pode trazer grandes consequências sobre você, né? E como nós adquirimos isso? Com fé em toda a palavra. Irmãos, então, eu acho que isso aqui todos devem voltar a escutar outra vez. Você vai ver o conteúdo. Você não está pegando tudo agora, mas você pegará mais depois. Voltem a escutar isto aqui. Amém. Vocês não imaginem que não passou nada pela minha cabeça ali. Eu peguei umas mensagens aqui para ler com vocês. Mas Deus é criador, você crê que Ele é? Ele nos usa uma pessoa para ajudar outras. E nós temos muitos exemplos na vida do profeta. O caos, não é? Então o remédio para isso é uma adoração ao Criador. Cada coisa que acontece a gente volta: Senhor, obrigado. Eu recebi um soco, fui machucado, mas eu estou aqui diante de Ti te agradecendo, não amaldiçoando alguém. Não amaldiçoando. Certo? Vocês viram, por exemplo, Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Ela tinha 7 espíritos. Estava o orgulho, a vaidade, todos esses espíritos nela. E quando ela chegou em Jesus, Jesus tirou os demônios dela. E o que ela fez? Ela entrou lá na casa daquele pecador chamado Simão, que levou Jesus para maltratar. Não lavou os pés de Jesus, não beijou Jesus de boas-vindas. Está vendo? E fez uma armadilha para Jesus, mas Jesus sabia. A armadilha para Jesus era mesmo que nada. E de repente ele começou, diz o profeta, a dizer assim: olha, se ele soubesse quem é essa mulher que está ungindo os pés dele, ele não deixaria fazer isso. E Jesus disse: Simão, por que tu está julgando?
Por quê? Quando eu entrei na porta, não me desse o ósculo. Não enviou um lacaio para lavar meus pés. Né? Não enviou essa pessoa. Então ela está fazendo isso aqui para quê? Para a minha sepultura. Ela está me ungindo para a sepultura. Aí o profeta vem e diz assim: olha, ela lavou os pés de Jesus e enxugou com a toalha, como é que era? Agora o profeta disse: se ele fosse encontrar as mulheres de hoje para enxugar os pés de Jesus, o que ela fazia? Nem encostando a cabeça dos pés de Jesus, não enxuga os pés deles, porque falta cabelo. Então, quando a mensagem chega em nós para nos corrigir, dói, irmãos. Ela dói. Mas depois você vai ver que a ferida foi curada, o pecado foi corrigido e a nova vida continuou levantando as mãos, né? Não é isso? Então, quando Deus trabalha conosco, Ele trabalha para o bem, não é para o mal. Ele nos ajusta. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só ler um pouquinho para vocês aqui. Não vou levar muito avante, porque eu acho que esse conselho de Deus aqui foi para valer nessa noite. Vocês creem? Foi para valer. Nós vamos chegar em casa com um novo ânimo, betumando todos os furinhos da arca. Hoje nós temos a ciência para nos ajudar, mas Noé betumou a arca com o dedo. Sabe com o quê? Com resina de árvore. Foi tudo difícil. Uma arca para acomodar um casal de cada animal que Deus criou. E uma família de quantas pessoas? 8. Entrou para dentro da arca. Outro dia eu vi alguém dizer assim: isso aí não crê nessa Bíblia, né? Isso é o que a ciência, esses moleques fazem isso. Não tem respeito com Deus. Eles dizem: como que ia caber todos esses animais dentro de uma arca na medida que Noé construiu? Aí eu disse: bom, a Bíblia diz que eles entraram e acabou o assunto. Você não tem que buscar argumento com as pessoas. A sua crença é individual, não é? A sua relação com Deus é individual, irmãos. É você e Deus. Se alguém não crê, eu creio. O povo dizia a Abraão: olha aí, cadê o filho? Faz 25 anos. Ele disse: vai chegar. Está tudo pronto lá em casa. Sara, já como é que você faz esse tricô, né? Já fez os sapatinhos, o enxoval do bebê, e está tudo pronto. Mas como isso? Sim, é por fé. Vocês imaginem um homem receber uma promessa de Deus e ficar 25 anos esperando, irmãos. Puxa, hein? Às vezes nós pedimos algo para Deus e ficamos querendo que Ele nos responda ali, né? Quando eu recebi essa mensagem, eu recebi em casa pelo um anjo do Senhor, sabia? O anjo entrou e disse para mim: farei novo aqui todas as coisas. Foi numa madrugada que eu estava orando. E passou 2 anos mais de sofrimento, mais sofrimento. O dinheiro todo na doença, todo nos problemas. Mas chegou um dia que eu cheguei a um tempo que eu não precisava, se tinha uma dor, não tinha remédio em casa mais. Dali para frente mudou tudo. Veio problemas, porque eu deixei de betumar muitas coisas. Depois que eu aprendi a betumar, que eu vejo que Satanás vai chegar ali para me prejudicar, eu betumo, pronto, acabou. Aí, se ele diz para mim assim: amanhã você não vai ter dinheiro, mentiroso. Deus disse: você tem que ter escritura. Você olha, ali ó,
Primeiro, segundo, terceiro degrau, o que diz? Ciência de Deus. Se você tiver a ciência de Deus, o conhecimento da Bíblia, você vai dizer: Satanás, o meu Deus é dono da prata, do ouro e dos animais do campo. Está escrito isso? Tá, no livro de Eclesiastes. Então você não tem que se preocupar se vai ter dinheiro amanhã, né? Nós temos, dizendo assim, Deus é provedor. Ele é provedor. Então, eu já passei por isso. Eu estou passando para vocês o que eu passei. Irmãos, o que eu já passei. Eu não estou passando, pegando de alguém para passar para vocês. E eu sou uma pessoa fechada na minha vida. Você sabia? Quanto menos você falar da sua vida, melhor. Deixa ela falar no seu testemunho. O seu viver é que fala, certo? Você derruba os obstáculos com a sua vida vivida. Não é com palavras que você faz isso. Então aí você diz assim: amanhã, olha, eu vou contar uma experiência para vocês aqui, posso? Os dias mais cruciais da minha vida. Eu devia tinha um boleto para pagar no banco naquele tempo era 400 e poucos reais. E eu, o que eu fiz? Confiei e me deitei a dormir. O que eu posso fazer? Eu vou perder meu descanso por causa disso? Se eu creio num Deus? E quando eu peguei no sono, o telefone tocou. Era do banco. Não para me cobrar, mas para me dizer: o senhor foi sorteado aqui em 500 reais. Toma, Satanás! E eu vejo as pessoas desesperadas por coisinhas tão pequenas, irmãos. E hoje eu posso dizer para você: eu sou vencedor. Mas da onde eu saí? Do lodo, resbalento. Deus foi me segurando e me colocou em terra firme. Então hoje eu posso dizer para vocês aí: vença. Vença porque eu venci. Certo? Então o amadurecimento para nós vem nessas coisas, irmãos. E é tão importante isso, que vocês não imaginem, né? Esse betume. Noé não entrou para a arca com nenhum buraquinho na arca, porque ela ia lidar com a água. E ele pegou a madeira mais comum do mundo que Deus pediu. Madeira de quê? Gófer. A madeira mais comum. Está vendo? Glória a Deus. Então, eu não sei se chamava a irmã de Secácia, de repente era, né? Eu não sei, de repente até era. Mas a Bíblia fala gófer, né? Madeira, como que é? Gófer. Então, ele construiu a arca. E depois Deus disse: betuma essa arca. Lá vai Noé raspar as árvores, tirar resina. Você crê que Deus não proveu resina na arca, nas árvores, para ele tirar essa resina? Você crê? Então, Noé por si não podia prover isso, esse betume. Mas Deus proveu. É capaz de prover, irmãos. Você tem que entender uma coisa, já estou encerrando. Que aí ao seu derredor tem um anjo te cuidando. E o profeta disse: se você tem uma dúvida, ele está lá na ponta do banco. Mas se você abrir o coração: Senhor, eu vou tomar tua palavra. Ele chega e diz: agora é comigo a coisa. Certo? Agora é comigo. Descansa, filho. Tem fé em Deus. Busca socorro. Mãe cansada, pai abatido, não é? Você sabe o que é ser um pai? Você já é pai, né? Já criou. E o filho pequeno só te dá prazer, mas o grande te dá desgosto.
muitas vezes. Você sabia? Na casa não tem só utensílio de ouro, tem de barro, tem de bronze, e o que mais? Pois é. Então, tem utensílios que te incomodam, mas tem outros que são úteis, né? Está vendo? São muito úteis, né? Ali atrás tem o meu filho, não é crente ele não creu na mensagem ainda, quer dizer, crer ele crê, né? Ele não tomou sua decisão, mas eu estou orando por ele, eu quero ele lá junto comigo. Eu sei para onde eu estou indo, mas ele está sempre junto comigo. Deus colocou no meu caminho. Quando ele era pequeno, com 3 meses de idade, ele foi desenganado dos médicos. Não havia possibilidade de ele sobreviver. Amém? Mas Deus levantou ele. É? Ele sabe disso. Ele sabe. E ele sabe o quanto eu tenho estima por ele no meu coração. Porque a hora que eu preciso dele, ele está ali. E cuidar de um pai e de uma mãe é um compromisso. Você sabia? Que as pessoas não têm. Muitos não têm, né? Mas cuidar da mãe, o profeta diz, a mãe e pai é uma coisa sagrada, intocável, irmãos. Ele diz, se você tem uma mãe viva, vá todos os dias pedir a bênção. Pronto. Sabia? Mas eu já estou velho, eu estou com 60 anos, 70 anos, mas é filho. A sua mãe é viva? A quem você tem que pedir a bênção? É para a mamãe e para o papai. Entenderam como é que é? Então ele diz que o pai é um patriarca ainda na sepultura. O filho deveria de vez em quando ir lá derramar uma lágrima e levar uma flor para o pai naquela sepultura, né? Isso foi o profeta que ensinou, né? Vai lá e lembra tudo que o pai fez por ele, das boas coisas, e sai dali confortável, né? Sai dali. Sabe o que é isso? Honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. Uma pessoa pode sair antes daqui por negligenciar um pai e uma mãe. Então, irmãos, faça alguma coisa pelo seu pai, né? Amém? E o pai daquele homem também foi um patriarca para ele, um exemplo para ele. Irmãos, eu não vou levar mais à frente. Eu estou muito contente aqui essa noite. Eu acho que Deus nos deu um conselho que Ele precisava dar. Nós precisamos betumar essa arca. E bem betumada. Porque a tempestade está chegando, né? A tempestade está chegando e alguma coisa vai acontecer. O grande inimigo está vindo. Está vendo? Aleluia. E ainda para esse ano de 2026 está prevista muita coisa chegar. Não sabemos seu fim, mas vai começar as dores. Então devemos estar preparados, irmãos. Meus amigos, vocês que não tomaram decisões ainda, eu quero vocês lá junto comigo. Eu vou sentir uma falta, haverá um lugar vago lá, se você não for. Mas você pode estar sabendo que a minha oração tem muito poder. Você sabia? Que eu estou orando por vocês, para que todos estejamos lá. Renegue o mundo. A Bíblia diz que o mundo passa e os seus prazeres passam também. Mas essa Bíblia aqui, disse Jesus, passa o céu, mas a minha palavra não há de passar. Ela irá por gerações, né? Por gerações. Irmãos, vamos ficar em pé. Que coisa, uma coisa tão boa aqui nessa noite, mas tão boa.
Feche os seus olhos, por favor. Se você tem alguma coisa a fazer por você mesmo essa noite, faça aí, não precisa vir aqui. Faça seu propósito agora aí. Você ouviu como deve lidar com isso? Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Que coisa, Ele está aqui, irmãos. Há uma tremenda unção que vocês não imaginem que está aqui. Me representa que Deus quer libertar alguém aqui nessa noite. Ele está aqui. E Ele não fala de Valde, Ele fala para alguém. Deixe seus olhos fechados, por favor. Se você quer fazer um propósito com Deus, agora faça levantando sua mão. Faça certo e correto. Amém. O que você está precisando dele? Primeiramente, você tem que entregar inteiramente sua vida a Ele. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Vocês que estão na internet, eu vejo que há pessoas também por aí que estão precisando fazer um acerto com Deus para que as coisas melhorem. Ao menos Deus te atenda, Deus te ouça. Mas se você quiser 10 reais, Ele vai te dar 5. Diga, obrigado, Senhor. Esse é o plano, é um exemplo que eu estou dando. Não murmure, não reclame, receba o que é de Deus. Quem é fiel no pouco, no mundo será, no muito será acrescentado. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos falar com Ele. Pai Celestial, que descanso é esse? Que coisa, Senhor. Eu não fabriquei isso aqui. Senhor, essas palavras que saíram, não fui eu, foi o Senhor. Eu tenho certeza. O Senhor sabia que eu estaria aqui para ajudar alguém nessa noite que será um vencedor. Amém. Aquele que precisa de Ti, Senhor. Sinceramente, Satanás, deixa essa pessoa. Não permita mais, Senhor, que essa pessoa sofra desabores, que ela tome decisões severas e diga: eu, Senhor, amém, eu servirei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lutaremos para ser melhores. Doenças vão embora, demônios irão embora, sofrimentos acabarão. Aleluia, glória a Deus. E procure saber, Senhor, o que eu preciso fazer de melhor para Ti. Eu vou fazer, nem que eu perca tudo, mas a minha salvação eu quero, o meu perdão eu quero, a minha reconciliação eu quero. Ó Senhor, eu quero ser forte, eu quero ser corajoso. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Pai, guarda Teu povo a sair desta casa. Guarda cada filho debaixo da misericórdia. Senhor, aqui é uma veste, Senhor, que essa pessoa vai colocar em seu corpo. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela receba saúde ao tomar essa veste e colocar em seu corpo. Que esses demônios de enfermidade, seja o que for, deixem ela, se ela crê. Não é eu que vou curar ela, é o Senhor. É o que vai aqui, Senhor, nessa veste que é a Tua unção. No nome de Jesus Cristo, nós oramos para a Tua glória, meu Pai Celestial. Aleluia! Aleluia, Senhor. Dê glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus.
Glória ao Senhor Jesus. Glória a Ele. Glória. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Já sou vencedor. Diga, levante suas mãos. O fracasso caiu por terra. As dores desaparecerão. Oh, glória a Deus. Sou mais que vencedor. Amém. E abrace o vizinho do lado. Seja um vencedor comigo. Estão despedidos, né? Vocês vão cantar mais um hino, né? Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Graças a Deus. Só um momentinho, irmãos. É oração pela Márcia, né? Esposa do irmão Éder, não é isso? Certo? Como é uma oração especial, vamos levantar as suas mãos por ela? Vocês creem na vitória dela, irmãos? Aleluia! Você crê, irmão Éder? Crê desse coração? É, de todo o coração, né? Que Deus vai dar uma vitória para ela? Então vamos crer. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos pela esposa do irmão Éder agora, Senhor, para que ela possa alcançar a libertação, meu Senhor. Ó Deus vivo, doença seja o que for, Tu tens o poder para isso, e Tu sabes o que vai fazer, Senhor. Então vá com a fé do meu irmão, que ele crê que ela vai ser libertada. Então, Senhor, faça isso, que ela ponha essa veste e se torne uma nova pessoa, em nome de Jesus, amém. Que vá de acordo com a fé, né, irmãos? Vão em paz, vamos abraçando um outro. Diga, eu te amo, eu te amo. Aleluia, glória a Deus. Quando preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Ele é Jesus, Deus de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória e deu vitória só por me amar. Eu preciso, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, não te esqueceu, vai ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Ele é Jesus, Deus de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte e não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar.